Reginaldo, Deus salve a Ucrânia. Privatão, seu filho merece batão. Comunicação alienígena, comunicação. Salve, patriota. Todo brasileiro é um palhaço. Então, ele vai falar aqui no segundo capítulo sobre... Ele vai dar uma pista a respeito desse livro, sabe? Da segunda década de Tito Livre. Que ele vai falar que ele já falou sobre República. E dessa vez ele não vai falar sobre. Quando ele, no segundo capítulo, dos principados hereditários, né? Aí ele havia dito sobre a diferença, né, entre República e monarquia, né? Desculpa se eu falei monarquia, porque ele se referia ou repúblicas ou principados, então só substituir. Principados era a maneira que eles viam ao governo de um rei, né, de um soberano. Aí ele fala que nos principados, principalmente os hereditários, a dificuldade é menor, sabe, trabalhado pelos novos, né? Porque você já tem ali toda a base, né? Você tem ali todo o encosto, toda a base, né, de apoio, né, toda assistência ali. Então, primeiro, por isso que é tão importante para a esquerda ela dominar todas as esferas da educação, até a última esfera, que é a esfera militar, né, que para eles é difícil aqui no Brasil por causa do Auguste Comte, mas por isso essa importância de se infiltrar na religião, em todos os lugares, para justamente calçar isso daí, juntar, como não existe o principado aqui no Brasil, né? Então a gente tem aqui o presidencialismo de coalizão, um detalhe, né? De coalizão, ou seja, aquele que precisa do centrão, justamente a coalizão do presidencialismo de coalizão, que muitas pessoas não sabem, é a necessidade de acordos, né? Por isso de coalizão. E aí não sendo um principado aqui no Brasil, mas tentando interpretar isso, você precisa, e não sendo hereditário, você precisa de apoio, como se fosse uma família. Por isso o partido, sabe? Por isso o partido é tão forte, porque ele substituiria essa família de sangue, né? E por isso que o perigo maior é mais estar sobre a tutela do Lula do que do Bolsonaro, porque não existe, por exemplo, com o Bolsonaro, uma unidade de suporte, sabe? Coesa, por exemplo, coesa e criada há, sei lá, 40 anos, sabe, praticamente. Existe isso, sabe? Fundamentada aí, que ocupou os espaços da educação, da cultura, todos os espaços possíveis, sabe? Que facilitam a articulação, a negociação da implantação do socialismo, sabe? O liberalismo, o próprio conceito do liberalismo impõe certo tipo de liberdade crítica que evita a união, que acaba sendo negativo de certa forma, sabe? E positivo para eles, né? Por isso essa refração, né? Por isso essa dificuldade da esquerda, sabe? A aceitação e esse pensamento de como se eles fossem grandes, porque eles são grandes justamente por isso, porque eles ocuparam ao longo dos anos, né? Eles criaram uma estratégia que permitisse hoje que eles pairassem um pensamento meio que hegemônico, assim, né? Ou seja, a pessoa esquerda ela nem percebe, sabe? Ela aderiu aos conceitos da esquerda desde o berço, assim, por isso são covardes, né? Porque eles cativam as crianças desde tenra idade, sabe? Por isso a malícia, sabe? Da esquerda, sabe? É um jogo de malícia, extremamente malicioso. Por isso foi difícil manter aquilo que aconteceu com o Lula, sabe? Porque ele já povoou o imaginário. Por isso Olavo de Carvalho sempre falou: quem domina o imaginário domina tudo, sabe? Por isso o empenho da esquerda de produzir livros, sabe? Porque eles sabem disso. E Maquiavel falando dessa forma, ocupando os espaços, não há defeito que possa destruí-lo, sabe? É bem louco, né, isso aí se encaixar.